Chegamos então na lição de número 12, aqui da classe dos pré-adolescentes, nesse segundo trimestre da CPAD em 2024. Essa lição vai abordar sobre o tema Sede Santos porque Ele é Santo. Estamos abordando com vocês o segundo trimestre da CPAD, onde trabalha sobre o conhecendo o caráter de Deus. Estamos finalizando já esse trimestre na penúltima lição. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você pode se inscrever nesse canal de forma muito especial, deixando aqui teu comentário, participando com a gente, que Deus abençoe você. Por favor, envie essa aula para alguém. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já oferece para você. Apresente a leitura bíblica, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 12. Apresente o que a Bíblia diz, que está em 1 de Pedro, também, capítulo 1, versículos 15 e 16, em sala de aula com os teus alunos, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Não se esqueça que de segunda a sexta eu estou por aqui, postando aula para você e comentando essas lições de uma forma muito especial para o teu crescimento. Lembrando também que toda sexta-feira às 18 horas é o dia que eu posto essa lição da classe dos pré-adolescentes. Que Deus use você na palavra, e eu quero pedir a vocês de uma forma especial. Por gentileza, tira um momento de oração junto com os teus alunos na EBD da sua igreja pelos nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul. Eles carecem de oração. Aquela igreja, aquele povo bonito precisa de oração diante desse momento em que esses servos e servas do Senhor estão passando pela recuperação de uma terrível tragédia. Muitos ali não têm para onde ir. Nós precisamos nos reunir como igreja em oração, além de ajudá-los em Cristo Jesus. Essa lição já foi comentada em 2022, eu recortei e estou repostando ela, porque a aula ficou muito boa também. Que Deus abençoe você e que você tenha uma ótima aula, em nome de Jesus. A abordagem de hoje procura demonstrar sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus que é incomparável. O Deus que nós servimos é um Deus santo, mas ao mesmo tempo, sendo um Deus santo, adorado pelos anjos, como é citado lá em Isaías capítulo 6, esse Deus decide se relacionar conosco. A santidade faz parte então de um atributo de Deus. Esse atributo pertence a Ele. E hoje nós vamos aprender que Ele compartilha esse atributo também com a sua igreja. Quando nós passamos a ser discípulos de Jesus e temos esse relacionamento com Jesus, nós agora passamos a ser santos por causa do sangue de Cristo sobre nós, por intermédio da salvação. Daí então essa orientação. Sede santos porque Ele é santo. A partir dessa orientação, nós aprendemos então a ter um relacionamento com Deus, buscando essa santidade para viver com Deus de forma melhor e de uma forma também especial que agrade o seu coração. E diante dessa questão, eu quero trabalhar com vocês o primeiro ponto que trata sobre o seguinte assunto. A santidade, ela é necessária. Que santidade é essa? Uma santidade que demonstre agora que nós, em Jesus, temos um relacionamento com Deus. A partir do momento que eu aceito a Jesus diariamente, então, eu decido ter uma vida santa para agradar a Deus. Isso aqui fala de mordomia cristã. Eu rejeito o pecado e passo a viver com Jesus, exaltando a Jesus, glorificando a Jesus e me aproximando de Deus. Vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto: afastando-se do pecado. A primeira atitude daquele que tem um relacionamento com Jesus é se afastar do pecado, em busca da santidade. Quando nós temos um relacionamento com Cristo e nos tornamos discípulos de Jesus, é necessário romper com a velha natureza. Digamos que nós praticávamos a mentira. A partir do momento que eu tenho um relacionamento com Jesus, eu paro de praticar a mentira. Digamos que quando eu não tinha um relacionamento com Jesus, eu era desobediente. A partir do momento que eu estou em Jesus agora, com nova vida, eu passo a obedecer a Cristo de todo o meu coração. Isso aqui nos aproxima dessa santidade. Essa santidade também que é orientada até mesmo na nossa vida diária. Essa santidade que reflete a glória de Cristo, que reflete também que nós temos um relacionamento com o Senhor. Avançando, o segundo subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto: que nós precisamos rejeitar também as obras da carne. Antes de aceitar Jesus, as nossas vidas eram guiadas pela carne.
A carne, então, nos guiava para a tentação, e a partir do momento em que nós aceitávamos a tentação, nós abraçávamos então o pecado. As obras da carne nos afastam de Deus. Nas obras da carne, nós encontramos a luxúria, a mentira, a vaidade, o orgulho, o engano. E aqui nós percebemos muito bem que nas obras da carne você é guiado para o mal, assim como é guiado através da ira, através da vingança. Nós aprendemos a partir da Bíblia que aquele que nasce de novo em Jesus, ele agora não é mais guiado pelas obras da carne, como está citado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir. No versículo 22 e 23, aquele que é nova criatura, ele passa a gerar o fruto do Espírito Santo que habita nele e demonstra essa transformação para a glória de Deus. Que esse fruto também possa habitar em você. Avançando, o terceiro subtópico, então, destaca sobre o seguinte assunto: nós devemos recusar o engano e a mentira. Quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, nós devemos recusar o engano e a mentira, porque está escrito na Bíblia que o diabo ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. E a Bíblia também deixa claro para a gente que ele mente desde o princípio. Então, se eu utilizo o engano e a mentira na minha prática diária, eu me torno filho do inimigo, eu me torno filho do diabo. Mas a partir do momento que eu rejeito o engano e a mentira e passo a ter uma vida com Jesus, eu estou tendo um relacionamento concreto, convicto com Cristo. E esse relacionamento que você também precisa ter para a glória de Deus. Para fechar o primeiro ponto, último subtópico, o quarto, trata então sobre viver em honestidade. Aquele que tem uma nova vida com Jesus, ele passa a viver em honestidade. E viver em honestidade é viver para agradar a Deus, é viver de forma santa e digna também. Uma pessoa que é santa é uma pessoa honesta, uma pessoa que ela faz a diferença nessa sociedade. E você, como aluno, como discípulo de Jesus, também precisa fazer a diferença na sociedade em que você está inserido. Avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a santidade e a comunhão com Deus. Sabe por que a santidade ela é relevante e ela é necessária? Porque ela trata sobre a nossa comunhão com Deus. Quando eu decido ser santo e agir para a glória de Deus, eu estou decidindo no meu coração que eu quero obedecer a Jesus, que eu preciso obedecer a Jesus, que a minha vida não é mais guiada pela carne, mas ela é guiada para a glória de Deus. Quando eu decido ser santo, eu estou declarando a esse mundo que eu tenho um relacionamento com Cristo. É isso que você precisa fazer. O primeiro subtópico trata então, nesse segundo ponto, sobre o seguinte exemplo. Moisés, um exemplo de santidade. Se você nunca estudou a história de Moisés, ele era um homem que cometeu um grande pecado, ele se tornou um assassino, como está citado dentro da Bíblia em sua história em Êxodo, ao ponto dele fugir para o deserto e habitar ali 40 anos. Mas Deus, ele teve um relacionamento com Moisés. E a partir do momento em que Moisés teve um encontro com Deus em Êxodo capítulo 3, ele passou a buscar a Deus de forma santa, vivendo com Deus, conversando com Deus face a face. O conversar com Deus reflete aqui a nossa vida diária em oração. Moisés conversava tanto com o Senhor que em determinados momentos o seu rosto brilhava porque ele estava com Deus e a glória de Deus refletia em Moisés. Você sabia que se você se aproximar de Deus, se você tirar um tempo para o Senhor, você estará então obedecendo a Deus de todo o teu coração e a glória de Deus vai resplandecer sobre ti? Isso é importante ser explicado também em sala de aula. Em segundo lugar, como segundo subtópico aqui do nosso segundo ponto, Daniel é um exemplo de intimidade com Deus. Daniel é citado na Bíblia como um profeta, mas ele também é um homem de oração. A Bíblia diz que ele recorria a Deus em uma sociedade corrupta em oração, dando testemunho de tudo que ele fazia, ao ponto do próprio rei reconhecer o Deus de Israel na vida de Daniel. Daniel, quando passava por diversas barreiras, ele buscava a Deus em oração porque ele tinha intimidade com Deus. Quando você enfrentar qualquer luta ou dificuldade, você deve então aprender com Daniel. Você precisa buscar a Deus em oração também. Que Deus em Cristo use você. Avançando, o terceiro ponto então da nossa lição, trata agora sobre o seguinte assunto. Ele voltará para buscar um povo santo. Jesus vai voltar
para arrebatar uma igreja santa, um povo santo, lavado e remido pelo seu sangue. Jesus vai voltar para buscar você que tem comunhão com Ele e anda por essa convicção também. E por isso você precisa destacar a importância de viver de forma santa. A santidade não é algo pesado, mas a santidade é a renúncia contra o pecado. É a renúncia contra esse mundo e a escolha de viver para Deus. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto aqui no terceiro ponto: a santificação e a volta de Cristo. Sabe qual é o diferencial do cristão entre o mundo? É porque o cristão decide viver para a glória de Deus. O cristão decide viver de forma santa, de forma que agrada a Deus. E isso também demonstra que a vinda de Cristo é uma vinda gloriosa para arrebatar um povo que deseja viver na sua presença, que deseja viver de forma que agrade ao Senhor. Nós precisamos estar lavados e remidos no sangue de Jesus. Isso também significa que a nossa maneira de viver agora conta. A nossa maneira de viver de forma honesta e santa agora vale a pena, porque nós vamos receber do Senhor uma coroa de glória, refletindo então a nossa busca, o nosso galardão em servir a Deus. O último subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o apóstolo Paulo também fala sobre a volta de Cristo. Paulo, em diversas cartas, registra para a gente sobre a vinda gloriosa de Cristo. Ele diz lá em Tessalonicenses que Cristo voltará após a trombeta de Deus tocada pelo arcanjo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52 e 53, ele diz que Jesus vai voltar tão repentino, tão rápido, que será comparado a um abrir e fechar de olhos. A Bíblia destaca que somente os salvos, santos em Jesus, vão participar desse momento glorioso, e Paulo registra isso nas suas cartas. É por isso que nós precisamos viver de forma santa, digna, que agrade a Deus, porque a qualquer momento Cristo vem. E é por isso que nós precisamos parecer com Jesus nas nossas atitudes, em nossas amizades e em nossos relacionamentos também. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula para a glória de Deus. Se eu contribuir com você, se essa aula te edificou, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, que Deus abençoe você, faça como o povo bonito tem feito, nos ajudado a compartilhar Jesus. Compartilhe essa aula para mais alguém, deixa teu comentário aí, que ajuda muito a gente em Cristo. E se você está afastado de Jesus e precisa voltar para o Senhor, a hora de viver de forma santa é agora. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, Ele tem um plano para você. E eu espero que esse plano também seja um plano concreto na tua alma. Então aceite a Cristo como teu Salvador. É com esse objetivo que nós estamos aqui falando de Jesus para você. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto Santidade. Esse material é sensacional, que pode te ajudar a crescer em Jesus, da editora Fiel. Esse material vai te ajudar a ter um crescimento em Cristo. Eu te aguardo aqui na próxima aula, lição de número 13, onde nós vamos trabalhar sobre um Deus amoroso. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.